Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Dando continuidade aqui à nossa série de criação de identidade visual. A gente já fez o primeiro vídeo e no primeiro vídeo a gente respondeu o brief. E o brief a gente respondeu pela essa plataforma aqui, que ela se chama Typeform. Nela a gente gera um link que manda para o cliente e são perguntas interativas, ou seja, o cliente ali ele vai estar respondendo, clicando OK, não vai se tornar tão monótono assim, porque dentro daqui tem perguntas que são necessárias o cliente responder com calma e com bastante detalhe. Detalhes esses que são de fato importantes para a gente construir essa identidade visual. Então a gente simulou no primeiro vídeo uma churrascaria, onde eu mesmo respondi aqui esse brief com minhas palavras, do que eu imaginaria para essa churrascaria, e a gente colheu alguns dados. E o que acontece agora nessa etapa desse vídeo? A gente vai analisar por alto aqui e a gente vai buscar referências para a nossa construção ali num quadro semântico para poder enviar para o cliente, para ele nos guiar mais ou menos no que ele está imaginando para essa identidade visual. Beleza? Então, aqui o cliente respondeu as perguntas e essas perguntas elas vão diretamente para o meu e-mail ou dentro da plataforma aqui mesmo eu consigo ver as respostas que esse cliente deu. Então, deixa eu só procurar onde está, aqui que é resultados, e a gente tem uma resposta ali, ou seja, a gente já tem aqui as informações, esse brief ele foi respondido dia 9 de janeiro, então a gente tem até o horário aqui que foi respondido, e aqui a gente tem o nome do cliente, o nome da empresa, qual a função dele dentro da empresa, e se você não viu esse vídeo, volta e assiste para você entender mais ou menos o que foi que a gente respondeu aqui, porque eu vou falar bem por cima aqui, para pegar somente algumas características. Então aqui ele fala que ele gostaria de uma churrascaria rústica, porém com shows ao vivo. Então são pontos que aqui já vão começar a nos guiar na nossa busca da referência, ok? A empresa é nova, está começando agora, então a gente tem a liberdade criativa de escolher a paleta de cores, de escolher os elementos e tal. Nesse caso aqui, o cliente ele poderia já ter empresa e está fazendo um redesign. Então é importante a gente ter essas características, entender um pouco sobre o mercado ali, entender sobre um pouco do que ele está imaginando para a empresa ou modificar essa empresa. Então aqui basicamente a gente respondeu, estou passando por alto aqui. Tradição e sabor seria o nome do slogan. Então vamos pegar esse aqui, esse tradição e sabor. É interessante. Eu sempre gosto de, dentro do Illustrator, e colocando essas palavras-chave que o cliente deixou aqui no brief. Aqui é um ponto bem interessante que no vídeo passado a gente acabou não respondendo. No caso, a gente perguntou quais são seus concorrentes. E é interessante a gente saber quais concorrentes, em que cidade ele está atuando para poder analisar. Como ele falou não sabe, então eu vou perguntar qual a cidade dele, para a gente o quê? Fazer uma pesquisa por nós mesmos ali dentro do Instagram, dentro do Facebook, pesquisar se tem churrascaria na cidade dele e quais são, para a gente analisar a paleta de cores que aquele cliente usa, qual é o tipo de linguagem que ele usa nas redes sociais. Enfim, é muito importante isso. Aqui ele fala sobre a classe A e B, a gente já explicou sobre isso. Não quer dizer que ele não vai atender C e D, sim, ele atende, mas a linguagem ali das redes sociais, do tipo que ele vai transmitir, é um pouco mais elegante, né? Faixa etária, o público ali, o gênero, né? Como as pessoas gostariam de que descrevesse ali o que ele gostaria que as pessoas descrevessem o local, agradável para a família, bem interessante isso aqui. Basicamente aqui a gente já tem, ó, se a marca dele fosse uma pessoa, tivesse personalidade. Então sempre dentro do Illustrator eu vou jogando aqui essas respostas que eu acho mais interessante copiar. Uma cor que ele gostaria e cor que ele não gostaria. Interessante, ele falou vermelho, azul e roxo. Azul, roxo e amarelo ele não gostaria que tivesse na marca, então legal a gente deixar isso aqui. Pensando apenas em aspectos visuais, selecione alguns atributos que têm alguma relação com, aí tem o nome da empresa, né? Churrascaria Silvas. Então vamos colocando aqui. E daqui a gente já tem uma base bem legal para construir a nossa referência. E buscando ali as referências que a gente encontrar. E eu vou passar 3 sites para vocês que eu mais utilizo aqui. Então ali você tem rústico, emocional, confiável, moderno, simples, atrativa, séria, conservadora, aconchegante, moderna e rústica. Rústica é uma palavra que ele colocou bastante, então a gente já sabe ali o nosso guia do que como a gente vai pesquisar, ok? Se caso tivesse ficado alguma dúvida aqui,
eu aconselho a entrar em contato diretamente com o cliente novamente, fazer uma chamada por vídeo, ir até o estabelecimento se possível, e dessa conversa pessoal você conseguir extrair mais informações ainda, que às vezes o cliente por palavras ali digitando ele não vai saber expressar o que ele está imaginando, mas uma chamada de vídeo, uma conversa entre dois amigos ali, digamos, ele vai conseguir dar mais alguns detalhes que talvez sejam chave para você fazer essa pesquisa, ok? Dentro disso aqui a gente já tem nossa base, então vamos para os sites agora que eu vou mostrar para vocês. O primeiro site que eu uso muito é o Behance. Esse site é uma plataforma onde outros designers eles colocam ali os materiais feitos como portfólio, para avaliação mesmo ou até mesmo como portfólio para outros clientes analisarem. Lembrando que a gente está fazendo uma busca de referências, e referências não quer dizer copiar, ok? Referências é uma inspiração, ver uma tendência, ver algum elemento, algo que você possa se inspirar e criar do seu jeito, nas suas características, ok? Então isso é um ponto bem interessante, porque alguns designers ele tem a mania de copiar o trabalho do outro coleguinha. Isso não é bom. Isso, e principalmente na criação de uma identidade visual que precisa ser algo único. Então, às vezes o designer ele vem aqui e coloca churrascaria, né, que é o nosso caso que a gente está pesquisando. E aqui ele vê esse Romas. Pronto, bem interessante aqui. Cara, ele gostou, Romas, tal, não sei o quê. E aqui ele pega a mesma paleta de cores, esses mesmos mockups, essa mesma construção e copia literalmente igual, só mudando o nome. Não faça isso, não recomendo, porque isso pode dar um problema muito grande sobre direitos autorais e até mesmo você está mal visto aí por ter copiado um trabalho e isso repercutir na internet, como eu já vi muitos casos aí que acontece de coleguinhas que copiam o trabalho do outro, coloca lá no seu portfólio como se tivesse sido ele que tivesse criado, isso repercutir na mão de outros designers ou até mesmo chegar na boca do cliente. Então, cuidado nesse ponto. Estamos buscando referências. E cara, e o que é que eu faço aqui nesse exato momento? Eu vou tirando prints de referências que eu gosto e vejo que o cliente ali ele vai me dizer se é isso ou não. Então aqui eu gostei bastante desse estilo aqui, desse avental. Eu acho que traz uma pegada rústica ali, bem interessante. E aqui dentro do Illustrator eu vou montando o meu quadro de apresentação. Então aqui eu vou pegando alguns pontos bem interessantes. Ó, esse aqui é um porta-copozinho. Achei bem legal. Vou colocar junto com a cerveja, que eu acho que já vai representar o que realmente ele significa. Gostei da paleta de cores, esse vermelho com esse begezinho, que trouxe um conforto visual bem bacana. Aqui já tem algumas aplicações para as redes sociais, bem interessante também. Mas vamos buscar mais referências. Vamos buscar mais um aqui dentro da plataforma do Behance. Ó, achei interessante esse aqui. Ó, por ter à noite, né, ali ter cerveja e como é que se dá o nome? O rodízio de churrasco. Eu acho que esses cards tá bem atrativos para a gente divulgar durante a noite. Gostei bastante. Vai ser como se fosse um pubzinho, né? Vai ter show ao vivo. Então, a gente pode tirar um print aqui. E achei essa pegada rústica também. Você tem ali uma parede de tijolos, fogo, madeira. Bem interessante. Vamos colocar aqui de lado. Não. Então aqui são mais cards, né? Divulgação nas redes sociais. Gostei bastante dessa pegada desse ruído. Bem interessante. Vamos buscar mais uma na pegada da... Ó, esse aqui basicamente fala sobre família, churrasco e credibilidade. Bem interessante. Ele trouxe aqui um desenho que era complexo, ele trouxe uma simplificando, né? Trazendo uns traços mais minimalistas aqui pro touro. Bem legal mesmo. Ou pro boi. Cara, gostei bastante. Gostei, mas acho que daqui a gente não consegue tirar um. Ó, interessante. Gostei dessa toalhinha aqui. Acho que trouxe uma pegada bem rústica. Esse negócio dos talheres, ele está ali por cima do guardanapo. Achei bem legal. E vamos salvando. E a cor vermelha também achei bem interessante, né? Aquele vermelho gritante do RGB. Pronto, acho que aqui tá tranquilo. Basicamente eu só estou ilustrando o que é que eu faço aqui quando eu estou criando uma identidade visual para vocês se basearem. O primeiro site, como eu falei para vocês, é o Behance. O segundo site que a gente pode estar utilizando é o Pinterest.
Ele é bem legal também para projetos e sempre a gente vai pesquisando como a palavra-chave ali do cliente. A gente poderia até colocar já rústico. E aí a gente vai buscando referências, ó, que já a gente já tem a referência do ambiente ali, né, da churrascaria, para a gente entender também a linguagem. Às vezes o cliente ele já tem um móvel, ele já sabe mais ou menos como é que vai ser, o tipo de ornamentação ali dentro da empresa. É sempre bom você colher isso do cliente na hora. Cara, achei bem legal essa parte aqui dessa. Gostei. Aí vocês devem estar se perguntando: Ah, Luiz, o ambiente não tem nada a ver com a criação do logotipo, tal, tá doido? Por que você vai querer isso aqui? Como eu disse, toda a parte de decoração, toda a parte do conjunto visual, ela pertence à identidade visual. Então não faz muito sentido você criar algo e o cliente decorar totalmente de outra coisa que fuja da identidade visual do, do logo ali, né? Do conjunto completo. Então vamos anotando aqui, copiando na verdade ali pelo Illustrator. Vamos tirar rústico aqui, vamos colocar só churrasco. Logo. Ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Bem legal essa ideia do foguinho aqui. Gostei. Vamos pegar só mais uma referência aqui nesse site, aí a gente já vai apresentar outro site para você, beleza? Para a aula não ficar muito longa. E o que é que a gente pode pegar aqui? Hum, vamos pegar uma parada bem rústica mesmo na parte de cerveja, já como ele vai funcionar também a questão da cerveja. Vamos testar aqui para ver se ele vai fazer, se a cerveja vai ser a cerveja normal, Skol, Devassa, essas coisas, ou se vai ser chopp, né? Bem legal isso aqui, vamos deixar isso aqui. E vamos pro terceiro site, né? Que é o Dribbble. Acho que é assim que se pronuncia. Então aqui também a gente pode pesquisar por palavras-chave, né? A gente está pesquisando algo referente a churrasco. Então aqui ele vai dar mais referência para você pesquisar. Então é sempre bom você encher sua cabeça de referências dentro do brief ali que o cliente respondeu. Você pode fugir um pouquinho, eu acho interessante, porque talvez ali o cliente ele pode ter uma perspectiva nova ao ver um projeto diferente do que ele estava imaginando, abrir um caminho novo. Então essa eu sempre falo que essa é a hora de errar. Errar que eu digo é o cliente ele pode opinar, mudar de ideia, ver um outro lado, porque esse é o lado que a gente está estruturando todo o início do projeto. Então aqui é a base do início de um projeto. Cara, eu gostei demais desse foguinho aqui. Vou até copiar ele aqui e deixar aqui. Pronto. Acho que tá legal. Acho que vocês já deram para entender aqui um pouco do conceito que é buscar referências. E essas referências aqui a gente vai apresentar para o cliente e o cliente ele vai nos guiar. De que forma? Luiz, eu gostei demais desse vermelho aqui. Acho que esse vermelho aqui ele tá bacana. A gente pode seguir essa paleta. Gostei do preto. Acho que se a gente trazer um pouquinho de preto para a paleta de cores, ou seja, o cliente ele vai me pontuar coisas que ele achou interessante e ele vai tipo, pô, Luiz, gostei demais desses grafismos aqui na parede, esse estilo de fonte me agradou bastante. Luiz, eu gostei do estilo da fonte, acho que é isso aqui que eu quero para a marca, para o logo, mas nas paredes eu queria algo mais manuscrito, ou seja, ele está pontuando situações que ele acredita que está legal, que agradou os olhos dele, e a gente já sabe uma base de como a gente vai começar a riscar esse logo. No caso, eu risco apenas um logo para apresentar para o cliente, por isso eu faço todas essas etapas, do brief, da análise aqui do brief junto com as referências, a opinião do cliente ali do que mais agradou, do que menos agradou para ele, para aí sim eu deixar um cliente um pouco de lado e partir agora para minhas criações. Isso vai ficar para o terceiro vídeo, onde a gente de fato vai colocar a mão na massa aqui e vai riscar, vai colocar ideias, vai colocar tudo em prática, beleza? Então no terceiro vídeo eu aguardo vocês e a gente de fato vai dar continuidade. Beleza? Falou!